Uma Noite Alucinante, A Morte do Demônio é um filme de 1981, dirigido por Sam Raimi. E nessa história, acompanhamos 5 personagens que acabam de alugar ali uma casa no meio da floresta. Só que quando eles chegam lá, passam a notar coisas estranhas e esquisitas que vão acontecendo naquele ambiente, e não só na casa, mas como todo ao redor deles. Baseado na minha experiência com a obra, eu percebi que esse filme tem a ideia de que o ambiente aprisiona e consome aqueles personagens, em que o lugar onde eles estão representa uma entidade muito maior que tem um controle todo daquele ambiente, da floresta e de todo o local ao redor. Podemos notar essa entidade já no começo do filme, no primeiro plano em que o diretor está filmando. Nesse plano, a câmera se movimenta e paira sobre o lago e desvia de alguns troncos, meio que explorando e caçando alguma coisa. E isso já reforça a ideia de que estamos na visão subjetiva dessa entidade. Ela começa a procurar e buscar alguma coisa para consumir. Quando passa um pouco mais para frente, aparece os jovens andando no carro indo em direção à casa que eles haviam alugado. E essa visão subjetiva da entidade passa a se intercalar com os personagens quando eles estão dentro do carro. A imagem se intercala e parece que quanto mais eles vão se aproximando do local, mais essa entidade vai percebendo a presença deles. E meio que a câmera começa a se movimentar muito mais rápido, como se estivesse sentindo a presença deles ali, a presença desses jovens se aproximando do local. Quando os personagens conseguem chegar numa estrada que leva diretamente para casa, a câmera está posicionada acima deles e o diretor se utiliza de um plano mais aberto. E quando o carro está indo nessa estrada, a câmera meio que vai seguindo ele, bem lentamente, como se a própria entidade tivesse achado eles e estivesse seguindo eles bem de perto. E isso também reforça a ideia de que o próprio espectador às vezes vive essa visão subjetiva da entidade, e que essa entidade possui total onisciência daquela floresta e de tudo que está mais em volta. A casa, a floresta, tudo vai oprimindo os personagens. A influência maligna daquela área é tão grande que até mesmo o ambiente e a natureza oprime também os personagens. A própria floresta também os persegue. E no decorrer da história nós vemos isso. A Shelley, uma das personagens, acaba escutando uma voz misteriosa na floresta e ela decide então ir em busca dessa voz, do que estava chamando ela. Quando ela se aproxima muito dessa voz, a própria floresta a aprisiona, mas com muita luta ela consegue se soltar e volta de novo para casa na floresta. E desesperada, ela pede para o Ash levá-la de volta para a cidade. E quando eles conseguem pegar o carro e ir, ele, chegando perto da ponte, percebe que não existe mais ponte nenhuma ali, que ela foi totalmente destruída. E é interessante como o diretor se utiliza da cena em que a Shelley está totalmente desesperada e louca para poder ir embora. Ele começa filmando com um plano mais aberto também, só que dessa vez a câmera vai se movendo para cima e ele deve ter usado uma grua para conseguir fazer esse movimento. Mas, se notarmos, os dois faróis do carro estão parecendo dois olhos que observam na escuridão, como se esses olhos fossem da própria entidade que habita naquele ambiente. E durante a história, as coisas acabam piorando quando os personagens encontram um livro e um gravador dentro do porão, onde possui uma gravação de um homem que diz que aquele livro pode invocar os espíritos malignos e outras coisas terríveis. E mesmo no final do filme, eu curto essa ideia de que mesmo que o Ash conseguiu destruir aquele livro, de que ali naquele ambiente existe uma coisa tão oculta e misteriosa que mesmo com a destruição do livro, não foi o suficiente para poder parar aquela entidade ou aquela força maligna que habita naquele ambiente. E é isso, essa foi uma análise crítica do filme Uma Noite Alucinante, A Morte do Demônio, de 1981. Se inscreva no canal, deixe um like, se cuida e até o próximo vídeo.